Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. No último vídeo, vimos o Nilo se transformar em sangue, a primeira praga que abalou o Egito. Mas Faraó, de coração endurecido, recusou-se a libertar o povo de Israel. Hoje, vamos ver como Deus intensificou a pressão com mais 3 pragas impressionantes. A segunda praga, as rãs. Depois, o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas, e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor. Nosso Deus, o Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei, e o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A terceira praga, os piolhos. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com um bastão para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A quarta praga, as moscas. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que o meu povo saia do país, a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas, e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E, por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus. Porém façam isso aqui mesmo, no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então, o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus, para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus.
o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Curiosidades interessantes de Êxodo capítulo 8. As pragas começam a atingir diretamente o dia a dia dos egípcios. A partir da segunda praga, Deus não mexe apenas na natureza, mas na rotina, conforto e higiene do Egito. É como se Deus dissesse: vocês não dependem só do Nilo, dependem de mim. As rãs eram sagradas no Egito. A segunda praga não foi aleatória. Havia uma deusa em forma de rã, chamada Hek, ligada à fertilidade e vida. Quando as rãs se tornam praga, Deus mostra que até os deuses deles estavam sob seu controle. Pela primeira vez, os magos não conseguem reproduzir a praga. Na terceira praga, piolhos ou mosquitos, os magos tentam, mas falham. Eles dizem a Faraó: isto é o dedo de Deus. Esse é um reconhecimento histórico de que o poder divino estava além da magia egípcia. A partir da quarta praga, Deus faz distinção entre Egito e Israel. As moscas atacam o Egito, mas não entram em Gósen, onde os hebreus moram. Isso mostra um Deus que não só envia juízo, mas também protege seu povo. É uma marca da aliança. Faraó começa a negociar, mas de forma enganosa pela primeira vez. O faraó tenta fazer acordos com Moisés. Podem sacrificar aqui, no Egito. Vou deixar vocês irem talvez. Mas sempre volta atrás. Essa atitude mostra um coração endurecido por escolha própria. Moscas no Egito não eram só insetos. Eram destruição completa. De acordo com relatos antigos, as moscas do tipo dogfly causavam dores intensas, feridas na pele, contaminação dos animais, destruição de comida. Era o Egito inteiro entrando em colapso. Deus responde às orações de Moisés, mas também revela o caráter do faraó. Toda vez que Moisés ora, a praga termina. Mas o faraó, vendo o alívio, endurece o coração novamente. Isso mostra a diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso momentâneo. O capítulo mostra que Deus age progressivamente. Cada praga é mais forte que a anterior. Deus dá chances de arrependimento antes de um juízo maior. Ele é justo, mas também paciente. Êxodo 8 mostra o início da quebra da economia egípcia. Rãs invadem casas e campos. Piolhos afetam pessoas e animais. Moscas arruinam tudo. O Egito começa a sentir colapsos estruturais muito além do Nilo em sangue. O capítulo enfatiza a missão de Moisés como intercessor. Moisés ora repetidamente pelo povo do Egito, até mesmo por Faraó. Ele prefigura Cristo, alguém que intercede até pelos inimigos. A cada praga, vemos um ciclo se repetir. A advertência, a praga, o falso arrependimento de Faraó e, por fim, seu coração endurecido. Mas também vemos o poder de Deus crescendo em manifestação e a separação entre seu povo e os egípcios se tornando cada vez mais clara. O que será necessário para quebrar a teimosia de Faraó? No próximo vídeo, veremos como as pragas continuam, tornando-se ainda mais severas. Obrigado por assistir até aqui. Se você está gostando desta série, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Deixe nos comentários o que você acha da teimosia de Faraó. Proxima.